Olá, galera! Vamos agora iniciar. Eu gosto demais de música, então adoro iniciar. Por mim, a gente fazia um vídeo todinho só com a músicazinha de fundo. Eu tenho que aprender isso ainda. Não é minha técnica, mas vamos lá. Olha só o que é que ele diz aqui de teste de impairment. Teste anual de redução do valor recuperável para a unidade geradora de caixa, a qual tem ocorrido a alocação de ágio com expectativa de rentabilidade futura. Pode ser realizado a qualquer momento durante o período anual. Então você está vendo que no vídeo anterior a gente viu, né, ou no slide anterior, dependendo do que você quiser considerar isso aqui está mais para uma aula de slide, né, do que para uma aula propriamente dita. Então o que é que nós temos aí? Nós temos que praticar o impairment. Se for em combinação de negócios, se for um goodwill que tem a ver aí com uma unidade geradora de caixa, se for aí um goodwill relacionado a uma combinação de negócios, ocorrida pelo menos durante o ano corrente, uma vez por ano a gente tem que fazer isso. Na verdade nós temos que testar sempre uma vez por ano, não tem o que fazer. Tá? É uma determinação normativa e determinações normativas nós aprendemos que a gente precisa seguir e não tem outra alternativa, né? Não existe outra alternativa. Nós temos que seguir a normatividade e é assim que funciona, né? Nós seguimos a normatividade e temos que fazer o teste pelo menos uma vez por ano, na unidade geradora de caixa, no ativo individual, tá certo? Em todos os momentos aí relacionados, né? O momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Uma vez por ano, né? Pelo menos tentar perceber se esses valores, né, contábeis representam realmente o seu valor recuperável. Sim ou não? Se sim, beleza, tá tudo ok, não vai ter, né, não vamos ter impairment. Se não, infelizmente, né, nós não temos muito o que fazer, vamos ter que efetuar o teste, ok? E o que é uma unidade geradora de caixa, meu amigo, que é isso? Estou aqui, parece que estou cambaleando de sono. Unidade geradora de caixa, mais uma vez, né? Só para lembrar, é o menor grupo identificável de ativos, sempre lembrar disso, tá certo? Menor grupo identificável, né? Que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos. Significa que aquele item, aquela unidade geradora como um todo, consegue gerar caixa sozinho. Meu amigo, parece que tá meio Xuxa hoje aqui, que é isso, meu amigo, pelo amor de Deus. Então você tá vendo aí, né? Percebendo que a unidade geradora de caixa, se você perceber essa unidade geradora de caixa, ela vai gerar fluxos de caixa independente de outros ativos. Tá? Aí vai depender de empresa para empresa, aqueles exemplos iniciais que já falei para vocês, a Sombras, por exemplo, pode colocar a parte de cuscuz como uma unidade geradora de caixa, né? A fábrica relacionada, ou a unidade, o departamento de cuscuz, independente do departamento de café, entendeu? Essas duas podem ser unidades geradoras de caixa, uma independente da outra, não tem nenhum problema. Né? E as duas gerarão caixa. Pronto, acabou. É o menor grupo que eu posso identificar como gerador de caixa, tá certo? É fácil, vai depender, isso é decisão, né? Decisão lá do conselho, da administração, né? A administração vai dizer se isso tem ou não valia, se prefere fazer da fábrica como um todo, entendeu? Porque não consegue individualizar, né, esse ativo corporativo e tal, beleza. Aí olha só, se não for possível estimar o valor recuperável individualmente, o ideal seria, lógico, individualizar cada bem. Seria o ideal, né? Esse seria o ideal. Infelizmente não é assim que funciona. Ativos geram, né, caixa em conjunto. Dificilmente eu vou conseguir separar uma coisa de outra, é muito difícil, muito difícil. Tá? Nas empresas existe essa questão sinérgica e holística, você tem que ver o todo. Tá? Se você conseguir fazer essa separação, ótimo, faz da unidade geradora. Se não conseguir, mas se conseguir, faz individualmente, né? Se conseguir, vai lá, faz tudo individualmente. Se não, unidade geradora de caixa. Mais fácil fazer pela unidade, né? Vamos passar aqui. Unidade geradora de caixa. Uma perda por desvalorização deve ser reconhecida quando a unidade geradora de caixa é o menor grupo, tá certo?
Menor grupo da unidade geradora de caixa ao qual o ágio por expectativa de rentabilidade do ativo corporativo tenha sido alocado, somente se o valor recuperável da unidade for menor que o valor contábil da unidade. Não tem muita diferença daquilo que a gente viu conceitualmente para um ativo individual, para a unidade geradora de caixa. Tá certo? O que é que a gente precisa ter cuidado? Precisamos ter cuidado quando, né, lá na prática, a gente consiga de verdade separar a unidade geradora de caixa, né? Se nós conseguimos literalmente separar isso daí. Ou se a gente consegue separar cada elemento, cada item, tá? De forma individual e que gere caixa. Via de regra, como eu já falei para vocês, existe uma sinergia, existe uma visão holística da empresa, então provavelmente vão fazer a unidade geradora de caixa muito mais fácil, né, do que você sair fazendo ou tentando individualizar item a item. Né? Para mim, eu acho muito mais difícil. E já pensou uma indústria, sei lá, uma empresa aí como Magazine Luiza, né, que tem hoje em dia seus papéis na Bolsa de Valores, já pensou a quantidade de lojas que se tem? Se bem que agora, né, com essa questão aí econômica que vai incorrer por causa da pandemia, mas aqui eu não estou para não vou tratar desses assuntos, não estou aqui para falar sobre isso, tá certo? Hoje eu estou embolando tudo, que é isso, meu amigo, acorde. Sabe o que dá tá gravando vídeos, né, de madrugada, mas só consegui encontrar esse tempo hoje. Vamos lá. Cuidado, ativos corporativos. Você tem que ter cuidado disso aqui, ativos corporativos. O ativo corporativo, ele já vai diferir do que é unidade geradora de caixa, tá? Então a gente precisa literalmente entender o conceito para não errar, mas preste atenção. Ativos corporativos incluem os ativos do grupo ou de um departamento ou divisão da entidade, tais como o prédio da sede ou de divisão da entidade, ou equipamentos de processamento eletrônico de dados ou centros de pesquisa. A estrutura da entidade determina se um ativo atende à definição deste pronunciamento de ativos corporativos para uma unidade geradora de caixa individual. As características agora, essa parte aqui que é a mais importante, por isso que eu destaquei aí. As características peculiares dos ativos corporativos são as de que não geram entrada de caixa independentemente de outros ativos ou grupo de ativos. Então, meus amigos, os ativos corporativos são exatamente aqueles grupos de ativos que vão fazer parte de uma unidade geradora de caixa. Tanto é que lá em cima ele falou grupo de ativos, departamento, divisão da entidade, um prédio um prédio da sede, uma divisão da entidade. Então, são todos os ativos que fazem parte dessas unidades. E sozinho, como eu falei para vocês, ele não gera. No todo, com todos os ativos em conjunto, trabalhando em conjunto, é que eles vão gerar fluxos de caixa. Sozinho ele não consegue. Tá? Então você tem que contar com todos os ativos que estão nessa unidade. Tá ok? Todos os ativos que estão ali. Beleza? Então entenda isso. A unidade geradora de caixa, ela gera caixa. O ativo corporativo são ativos que só conseguem gerar em conjunto. E que fazem parte ou de uma unidade, ou de um departamento, de um grupo, tá certo? Inclusive podem estar dentro de uma unidade geradora de caixa, mas não geram caixa individualmente. Ok? Agora vamos lá, como é que eu reconheço a perda? Somente se o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil. Valor contábil aqui, lembrar que é o valor contábil líquido. O valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Então eu reconheço a perda. Lembrar sempre. Só existe impairment se o valor contábil for maior que o valor recuperável. Entendendo que o valor recuperável são dois valores e sobe o maior. Desta comparação é que eu vou fazer o quê? É que eu vou executar a redução. Ok? Então, a perda só vai ser reconhecida se houver a desvalorização. Perfeito. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. Tá?
demonstração do resultado do exercício. Você está vendo ali, beleza de Creuza, ao menos que tenha sido reavaliado. Esses reavaliados, meus amores, somente se ainda existir remanescente, ou na primeira adoção das normas internacionais, porque hoje vocês sabem que nós não podemos reavaliar, ao menos que haja uma reversão normativa em relação a isso, aí nós voltamos, tá certo, a reavaliar. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição lá do saldo da reavaliação. Então, as reservas de reavaliação, meus amores, estão lá no PL. Logo, a diminuição será dada lá no PL, tá bom? Depois é que eu vou jogar isso um dia, quando tudo isso aí deixar de existir, for reconhecido no resultado abrangente, é que todos esses valores irão lá para o resultado abrangente. Então preste atenção mais uma vez, tá certo? Preste atenção mais uma vez. O ativo individual, a unidade geradora de caixa, eu reconheço lá no resultado do exercício. Se for bens que foram reavaliados e tem, né, reavaliação lá no PL, essa reavaliação é reconhecida no PL mesmo, tá bom? Diminuindo o saldo da reavaliação. Beleza? Não confunda isso. Então, ótimo. Então vamos passar. Observação. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização ou exaustão do ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo menos seu valor residual em base sistemática ao longo da sua vida útil remanescente. Então, aquilo que eu já tinha dito e vou sempre repetir, provavelmente eu acho que nas aulas eu já falei, se não falei, falei em algum desses vídeos. Lembre, depois que o bem sofrer o impairment, né? Eu prefiro sempre utilizar essa expressão, né? Ou a perda, se você quiser usar a perda por desvalorização. O que é que acontece? Você precisa ajustar a depreciação, tá? Você vai novamente o que? Redepreciar esse bem ajustando pelo novo valor, tá? A base sistemática dele precisa ser ajustada pelo novo valor, tranquilo? Do valor que remanesceu. O valor que remanescer ali, aí a gente reajusta. Vamos supor que você tenha lá 30 mil, tá bom? Tivemos ali uma depreciação de 5, temos 25 mil. Vamos supor que no mercado não está valendo 25 mil, está valendo 20. Você perdeu mais 5 mil. Esses 20 mil precisam ser, né? Esses 20 mil que remanesceram, eles vão ter que ser redepreciados pela quantidade de tempo que ainda, né, existe, ou tá? Pela vida útil remanescente, né? Aquela que remanesceu. Vamos supor que ainda faltam mais 4 anos, aí você vai pegar os 20 e dividir por 4 e vai ter lá 5 mil a cada período de depreciação. Tá certo? É isso que ele está querendo dizer. A partir do momento que incorre, né, o impairment, eu preciso ajustar a minha base de depreciação. Quando o montante estimado de perda por desvalorização for maior do que o valor contábil do ativo ao qual se relaciona, o que é que ele está querendo dizer aqui? A entidade deve reconhecer um passivo se somente se isso for exigido por pronunciamento técnico específico ou se esse pronunciamento técnico assim exigir. O que é que ele está querendo dizer? Vamos supor que minha perda seja muito maior, tá certo, do que o próprio bem que está sendo avaliado. Quer dizer, lá, temos lá 30 mil, no caso, vamos botar ali 30 mil menos os 5, 25. Vamos supor que a perda aí seja de zerada, né? Fique menos 26 mil. Essa diferençazinha vai lá para o passivo. Tá? O que aconteceu com a Petrobras, que teve que reconhecer lá no seu passivo uma perda com imparidade, porque foi tão grande, foi 60 bilhões, né? Provavelmente as unidades geradoras de caixa ali ultrapassou muito delas. Foi lá reconhecida, tá certo? Porque ultrapassou muito, tá certo? O valor contábil desse ativo, ou dos ativos, ou da unidade geradora de caixa. Beleza? Fácil demais. Então vamos encerrar aqui, que eu só tenho mais 20 segundinhos, e nós vamos para a parte final, que são os lançamentos, tá certo? Referente ao impairment, as reversões e o exemplo prático, para que vocês visualizem isso de forma melhor. Desculpa a embolada, tá certo, gente? Sempre gravo tarde, e às vezes dá um soninho, dá uma emboloadazinha na língua. Fiquem com Deus e bons estudos.